Olá pessoal, beleza? Professor Ali aqui, vamos para a nossa última aula do Estatuto dos Servidores, tá? Logo em seguida a gente vai ter questões de lei orgânica, questões do Estatuto dos Servidores, então vale muito a pena. Vamos lá então, a gente vai falar sobre penalidades, né? Vamos lá. Penalidades disciplinares. O que são penalidades disciplinares? Imagine, pessoal, que você faça alguma coisa de errado, tá? Deixa eu voltar aqui. Faça alguma coisa de errado, então você vai sofrer as penalidades. O que eu posso fazer de errado, professor Ali? A gente viu que existem proibições aos servidores, né? Cometer pessoa estranha, né? Dentro da administração pública, por exemplo, trazer alguém de fora, né? Para dentro da prefeitura, por exemplo. São proibições. Tem os deveres, ser assíduo, por exemplo, você tem que não pode faltar. Enfim, é claro, né? Que se você tem atestado, não é uma falta, né? A gente sabe disso. Mas faltar de você não ir mesmo, entendeu? Então, isso tudo tem coisas que são deveres, tem coisas que são proibições, e você vai sofrer uma penalidade caso você não cumpra os seus deveres ou caso você faça algo que é proibido. Vamos lá. Então, o que você pode tomar, né? O que você pode tomar aí? Primeira coisa, advertência, né, gente? Advertência. Você pode tomar uma advertência, beleza. Você pode tomar uma suspensão, tá? A advertência é uma advertência mesmo, né? Vai ser por escrito, a gente vai ver aqui. Uma suspensão é você não vai trabalhar, tá? Lógico que você não ganha, né, gente? Lógico que você não ganha. Tem a demissão, você vai ser demitido. Esses casos aqui, pessoal, esses incisos aqui abaixo, destituição do cargo e comissão e destituição da função de confiança e cassação da aposentadoria ou disponibilidade, eu sempre levo em consideração o seguinte: seria uma demissão. Seria um caso de demissão. Só que por algum motivo não podemos chamar de demissão. Por exemplo, na destituição do cargo e comissão, é aquele cara que exerce um cargo comissionado que vai sofrer a penalidade. Ele não leva a demissão, ele não sofre demissão. Demissão quem sofre é o servidor efetivo, porque o cargo é do servidor efetivo. O cara comissionado, o cargo não é dele, vamos dizer desta maneira. Então ele é destituído do cargo de comissão. A mesma coisa a função de confiança, como a gente já viu a diferença entre um e outro nas nossas aulas, tá? A mesma coisa, não vai ser demitido de uma função de confiança, não faz sentido. A gente destitui ele da função. Show. E aqui na cassação da aposentadoria ou disponibilidade, seria a mesma coisa. Ele ia tomar uma demissão, né? Vai ter tendo um processo administrativo ali para demiti-lo, mas por algum motivo ele se aposentou, mas por algum motivo o cargo dele foi extinto, ele foi para a disponibilidade, e aí, neste caso, não faz sentido demitir, já que ele está aposentado, não faz sentido demitir, já que ele está em disponibilidade. Então, caça a disponibilidade, caça a aposentadoria. Beleza? Então, são essas aqui, tem que decorar, tá? Porque é importante. Vamos lá. Bom, a ação disciplinar, tá? A ação disciplinar prescreve em. O que é prescrever? Prescrição é a perda do direito de punir da administração pública. Oi, professor Lê. Prescrição, pessoal, é o seguinte: se a prefeitura não te punir, ela não vai poder te punir mais. Então tem um prazo, né? Olha só, geralmente os prazos mais longos são as penalidades mais graves. Por exemplo, 5 anos, as infrações puníveis com demissão. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que seria demissão também, só que ele entrou em disponibilidade, só que ele entrou em aposentadoria, ou destituição do cargo em comissão. Aqui só tem cargo em comissão, tá? Destituição do cargo em comissão, beleza? Não tem a destituição da função, que seria 2 anos, tá? Ou seja, passou 5 anos, eu cometi algo passivo de demissão. Passou 5 anos, não pode mais me demitir, tá? Lembrando que isso começa a contar da data que tomou ciência do fato, né? Vamos supor que ninguém soube, né? Aí passou 5 anos, ninguém soube, não é assim. Desde que o fato tornou-se conhecido, tem 5 anos para me demitir. Não demitiu? Não. Então, eu não vai poder mais me demitir, prescreveu. 2 anos no caso de suspensão ou destituição da função de confiança e 6 meses no caso de advertência, tá? Então, se eu praticar algo passivo de advertência, tem 6 meses em punir, não puniu, perdeu, prescreveu, não pode punir mais, tá? Beleza. E como havia dito, ó, a advertência ela será aplicada por escrito nos seguintes casos. E lá tem os casos. A gente vai ver que os casos são coisas mais simples, tá, pessoal? O mais importante, eu acho que eu trouxe até aqui, é o caso de demissão. Isso você tem que ficar sabendo quais são os casos. Entretanto, quer uma dica? Leia o artigo 194, leia o artigo 196 para você ver a diferença ali do que seria a advertência, o que seria uma suspensão. São coisas mais leves. E aí, de acordo com o que vai subindo, suspensão vai ser uma coisa mais grave. Demissão, muito mais grave.
Então, a advertência, primeiro ponto, tem que ser por escrito. Isso também é cobrado em prova. A suspensão não perdurará máximo por 90 dias. Isso despenca em prova. 90 dias é o máximo. Então, você não pode tomar mais que 90 dias de suspensão. Lembrando que até 30 dias, na própria sindicância, você toma até 30 dias. Passou de 30 dias, só pode ser por um processo administrativo disciplinar. Não entendi, professor Lê. Não tem problema, isso vai fazer sentido daqui a alguns minutinhos. Vamos lá. Não entendeu, não tem problema. Só sabe que é máximo 90 dias. Quando houver conveniência para o serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia da remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Ou seja, vai suspender ele. Ele cometeu algo que é passível de suspensão. Está lá no artigo 196. Só que ele é muito importante para o trabalho. Se ele sair, o trabalho vai atrasar. Então vamos obrigá-lo a trabalhar e ele vai ganhar 50% só do seu dia. Ou seja, como se ele como, né, se ele ganhasse metade do que ele ganha, tá? Por dia de trabalho. Beleza, pessoal. Então acabou essa parte de penalidade. Agora a gente vai falar sobre sindicância e processo administrativo disciplinar. Olha só, já vou mostrar a diferença. A autoridade que tiver ciência de irregularidade, qualquer autoridade que viu alguma coisa errada, ela é obrigada, ela não tem opção, ela é obrigada a promover a apuração, ou seja, a investigar imediata. Essa investigação pode ser mediante sindicância ou, se for o caso, diretamente por um processo administrativo disciplinar, PAD, né, chama de PAD, processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado amplo direito de defesa. Isso é sempre vai ser assegurado o direito de defesa. Então, viu que o professor ali cometeu algo errado, ou abre uma sindicância ou abre um processo administrativo disciplinar. Professor ali, pode abrir um ou outro? Sim, o que acontece? Quando a autoridade vir que se trata de algo menos grave, isso aqui deve ser uma advertência, uma suspensão de 10 dias, 15 dias, ele já vai abrir a sindicância. Tá? Agora, quando ele vir que é uma coisa muito grave, ele já vai abrir um processo administrativo disciplinar, que já seria uma pena de demissão, por exemplo. Tá bom? Então, é assim que funciona. Mas, professor, ali, abriu uma sindicância porque era algo leve. Sim. Mas aí, no meio da sindicância, descobriu que era algo mais grave. O que faz? Aí abre o processo administrativo disciplinar. Olha só, agora vai fazer sentido para você. Olha o que diz o artigo 209. Da sindicância poderá resultar arquivamento dos autos. Ou seja, não houve nada de errado. O professor ali não fez nada de errado, será arquivado. Aplicação de advertência. Já pode aplicar na sindicância. Isso aqui gera uma advertência, a gente vai aplicar uma advertência. Ou suspensão de até 30 dias. Suspensão de até 30 dias. Na própria sindicância, se aplica. Lembrando, pessoal, só para vocês terem uma noção, a sindicância ela é mais rápida, tá? Do que o processo administrativo disciplinar. A sindicância é uma coisa mais simples, vamos dizer assim, tá bom? Mais rápida. Enquanto o processo administrativo disciplinar é uma coisa mais demorada, tá? Então aqui só pode aplicar advertência e suspensão de até 30 dias, professor Lê? Mas eu vi que a suspensão pode ir até 90 dias. Exato, aí é que tá. Se verificar ali que a suspensão é um caso de suspensão de mais de 30 dias, não aplica a suspensão de mais de 30 dias. Faz o quê? Abre um processo administrativo disciplinar. Da mesma coisa se verificar que é demissão. Tá entendendo? Então, a sindicância ela não pode resultar uma suspensão por mais de 30 dias, até 30 dias pode, e nem demissão. Tem que ter necessariamente um PAD, um processo administrativo disciplinar. E no outro caso, né, a instalação de um processo administrativo disciplinar, nos casos que a infração importar aplicações de pena de suspensão superior a 30 dias ou demissão, foi o que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Então, a sindicância pode resultar isso. Arquivou, não tem nada de errado. Advertência ou suspensão de até 30 dias, beleza, já vai sofrer a sua penalidadezinha, já vai para casa. E a instauração de um processo administrativo disciplinar, caso seja algo de demissão ou uma suspensão superior a 30 dias.
como é que funciona essa sindicância? A comissão de sindicância era composta por 3 servidores efetivos e estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará entre eles o seu presidente. São 3 servidores que irão julgar ali, verificar, te ouvir, obviamente, ouvir a sua defesa. Isso não vai acontecer de um dia para outro, né? Vai ouvir o que você tem para falar, tá? Para aí aplicar a penalidade ou não. Beleza. Tá, professor Lê. Precisou de um processo administrativo disciplinar. Como que funciona? O processo administrativo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração. Sim, da mesma coisa que a sindicância, tá? Praticado no exercício das suas atribuições ou que retém relação com as atribuições do cargo que encontra investido. O processo administrativo disciplinar vai preceder a aplicação de quê? Suspensão por mais de 30 dias, porque a gente já viu, a gente já sabe. A demissão, porque a gente já viu. E aqueles casos que seriam demissão, mas por algum motivo não vão ser. Destituição do cargo em comissão, da função de confiança também, cassação de disponibilidade ou aposentadoria, né? Cassação da aposentadoria. Sempre assegurado ao acusado amplo direito à defesa. Sim, pessoal, o contraditório, a ampla defesa, em todo o processo vai ter que ser assegurado, tá? Ou seja, o direito de se defender, óbvio, né? Então, isso acontece. Então, o processo administrativo disciplinar só vai resultar o quê? Suspensão por mais de 30 dias ou demissão, ou aqueles casos que seriam demissão, mas por algum motivo não vão poder ser, né? O processo administrativo disciplinar será conduzido pelos membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. Então, é a mesma coisa, é uma comissão, só que não é a mesma comissão, tá? Falando que vai ser os membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. É uma comissão própria para o processo administrativo disciplinar. Para a composição da comissão do processo administrativo disciplinar, serão seguidas as mesmas regras aplicáveis à comissão de sindicância. Tudo que está lá relativo à sindicância é aplicado também ao processo administrativo disciplinar, tá? No quanto à comissão ali e tudo mais. Só que aqui tem que ser diferente, tem que ser outros vereadores. Olha só, na hipótese de instauração de comissão de processo administrativo disciplinar, deverão ser designados sempre que possível servidores diversos do que tenham composto a comissão de sindicância. Então, tem que, sempre que possível, ser outro servidor, outros servidores, na verdade, né? São 3 servidores. Então, sempre que possível, serem servidores diferentes. E, por último, para fechar, isso cai em prova, por incrível que pareça, é o prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar, que não vai exceder 90 dias. Então, tem 90 dias para o processo administrativo disciplinar concluir. Aqui são ouvidas testemunhas, são ouvidas você, a pessoa, né, que está sendo ali julgada, por exemplo. Tá? Então, são 90 dias para conclusão. Contados da publicação do ato, de indicação do servidor, admitida sua prorrogação por até 30 dias. Não pode prorrogar por mais 30 quando as circunstâncias o exigirem, ou por prazo superior, em razão de ocorrência de fatos que independam de ato ou decorram de omissão da administração. Né? Ou seja, você tem uma prova, só que você tem que entrar com requerimento para pedir uma informação e aí aquilo não está dando, está demorando, não tem problema. Nesses casos, quando o fato depende ali, o decorro da omissão da administração, e esses casos podem demorar ainda mais. Mas se você quiser para a prova que não vai ser 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 30 ou até por prazo superior em ocorrências que fatos que dependam do ato ali. Enfim, coisas que não dependam ali da comissão do investigado ali, tá bom? Beleza? Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso videoaula. A gente vai falar agora de quê? Questões. Próximo bloco, questõezinhas no esquema pra gente. Vamos lá fazer várias questões, estatuto servidor e de lei orgânica. Até lá. Tchau, tchau.